Boa noite, gente. Boa noite, não. Ó, tão acostumada a fazer essa reunião à noite que eu começo falando boa noite. Boa Desculpa pela tarde. confusão, boa tarde. Eu sempre faço à noite, Boa né? tarde. Mas essa semana eu tenho um compromisso na quinta-noite, então eu passei o encontro para hoje, terça-feira à tarde, e agradeço muito a presença de todo mundo. Estou vendo os nomes aqui, tem muita gente nova. Eu fico sempre muito feliz quando tem gente nova, né? Porque é uma forma da gente conseguir mostrar o trabalho da gente para mais pessoas, não é verdade? Vocês estão conseguindo ouvir? Está todo mundo conseguindo ouvir? Manda um alô aqui para mim. Tem gente falando que não Eu está sim. escutando. Tem sempre, né? No começo tem sempre algumas pessoas. é, Sim, agora sim. Oi, Cláudia, tudo bem, querida? Gente, quem quiser ir abrindo a câmera, eu acho tão gostoso, porque daí a gente está vendo, né, a carinha de quem a gente está conversando. Bruna, tudo bem? Que legal que vocês estão. Tudo bem. Gente, é o seguinte, é, essa essa aula aqui é uma aula que eu fiz com muito carinho, e eu fiz essa aula sob encomenda, na verdade, né? Um workshop que eu fiz para uma outra artista que me convidou para fazer, dar uma aula no grupo dela e tal. E eu gostei tanto da aula que eu falei, ah, não, eu vou abrir isso aqui, eu vou aproveitar, né, para mostrar para mais gente, né? Ah, tá de Portugal, Lourdes, seja muito bem-vinda, querida, seja muito bem-vinda, é lindo aí. E, gente, tem gente que não está escutando, mas eu acho que deve ser da pessoa, né? Porque aqui aparentemente está tudo certo. Bom, gente, é o seguinte, eu vou, aqui tem muita gente nova, como eu falei, né? Então eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, né? Contando um pouquinho para vocês o que que eu faço. E o meu trabalho é ajudar vocês a entrar em conexão consigo, né? Entrar em conexão com a sua essência, com a sua voz interior, né? Ouvir esse universo sutil que a gente tem, esse universo interno que às vezes fica meio abafado pela vida concreta que a gente leva, e eu faço isso através da expressão criativa, através da expressão pessoal, né? Eu ajudo vocês a conseguirem se expressar e, e falo muito sobre a nossa mitologia pessoal, né? E eu vou explicar isso mais no decorrer aqui hoje, né, da apresentação, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, do que é essa mitologia pessoal, né? E, bom, como que eu faço isso, né? Eu faço isso usando o universo simbólico. Então, o universo simbólico, ele pode ser explorado de diversas maneiras, né? Eu trabalho com análise de sonhos, com contos de fada, com mitologia, com o próprio universo pessoal, com as expressões artísticas, que as expressões artísticas, elas também revelam um universo simbólico, né? E eu faço isso, então, para quê? Para a gente conseguir trazer essa intuição à tona, porque a gente trazendo a intuição à tona, a gente consegue fazer essa conexão com esse mundo interno que eu estou falando, né? E a base do meu trabalho, gente, tá em Marie-Louise von Franz, que é uma das maiores estudiosas de contos de fada e de sonhos, né? Dos símbolos dos sonhos, Jung, psicanálise, né? A arte, porque a minha história começou no artesanato. A minha história começou pequenininha, né? Eu acabava usando o artesanato para relaxar tal, e muito mais tarde que eu fui percebendo que, na verdade, o que eu estava fazendo é usando a atividade manual e criativa para processar as minhas emoções. E isso, no decorrer da minha vida, virou minha profissão, virou minha especialização, eu juntei arte, artesanato, é, a psicanálise, os símbolos, tudo numa peneira só, e é um pouco disso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Bom, gente, primeiro eu quero falar como que vai funcionar o dia de hoje, né? O dia de hoje funciona o seguinte, eu começo falando sobre a história de Alice no País das Maravilhas e trago algumas simbologias dessa história, tá? Depois eu vou aplicar um método que eu criei em um dos meus cursos, né, que é o Mapa Criativo de Desafios Pessoais. Eu vou aplicar esse método, vocês vão ver na prática como que eu aplico esse método, é uma das técnicas do curso, né? E que a gente faz através de conexões pessoais com esses símbolos que vão sendo revelados na história. Depois a gente traduz isso numa expressão artística. E hoje eu convidei uma aluna minha
para também trazer a colagem dela. Ela já fez esse exercício, e ela vai trazer a colagem para vocês verem também o que a gente faz com essa colagem, né? Porque, assim, do que adianta? O que adianta eu chegar lá e transformar isso numa expressão artística, né? Então, como que a gente trabalha isso? E depois que eu conversar com ela também, daí eu vou fazer a oferta do meu curso, para quem sentir que esse trabalho tocou o coração, sentir que quer se aprofundar também, que quer seguir numa jornada mais aprofundada mesmo. Então, eu vou oferecer uma oportunidade aqui, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a Alice no País das Maravilhas. Como eu falei, uma das bases do meu trabalho está no estudo de Joseph Campbell, né? Aquele livrinho que está lá atrás, ó, na minha estante, O Poder do Mito, né? Foi um livro que eu encontrei muito cedo. O Poder do Mito e Mulheres que Correm com os Lobos. Eu li muito cedo. Mulheres que Correm com os Lobos eu li com 16 anos, quer dizer, já faz mais de 40 anos, né, que eu li. Então, assim, eu fui descobrindo esse universo simbólico muito cedo e me aprofundando nisso. E uma das coisas que Campbell fala, porque assim, a jornada do herói ela é muito conhecida, né? Assim, eu acho que a maioria aqui já ouviu falar sobre a jornada do herói, mas a maioria também ouviu uma visão, às vezes, um pouco distorcida da jornada do herói, né? A jornada do herói que é usada no marketing, que tem os 12 passos, que é usada na Disney. Essa é uma jornada que foi baseada no trabalho que o Campbell desenvolve em relação à jornada do herói, que é uma coisa mais profunda, tem mais fases. Eu trato isso num outro curso que chama Jornada Heróica de João e Maria, que daí eu esmiuço o que é a jornada do herói mesmo, né? E todas as suas fases. Aqui, eu me baseei nessa jornada para fazer esse trabalho, que é um trabalho mais resumido, mais simplificado, que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então, eu dividi essa jornada heróica aqui da Alice em 4 etapas, tá? Mas então o que tem que ter nessa jornada aqui? A heroína, né, que é a Alice, o desafio, o estado de partida, quer dizer, da onde que ela sai, qual que é o ponto que a Alice sai, né? Qual que é o estado dela nesse começo da história? O estado de iniciação, que é quando você coloca o pezinho na beira do mar, né? Quando você efetivamente vai começar uma jornada, né? A heroína da história, eu quero dizer. O estado de aprendizagem, que é todo o processo que a gente passa. A gente, no caso aqui, a Alice, depois eu vou fazer essa conexão com a nossa jornada heróica, né, que todos nós temos, todos nós trilhamos jornadas durante a vida, né? Então, o estado de aprendizagem é o estado onde você se depara com os desafios, onde você vai acumulando conhecimento, vai superando dificuldades, vai se fortalecendo com as suas potencialidades, né? E depois o estado de transformação. O estado de transformação é o estado último, né? É o resultado de toda essa jornada. Então, eu simplifiquei muito a história de Alice, que é quase uma pena, porque Alice é um conto muito filosófico, né? A gente poderia fazer um curso de 1 ano com Alice no País das Maravilhas, porque realmente é uma história muito profunda, né? Então, eu dei uma simplificada aqui, tá bom? Bom, então eu vou trazer aqui o que eu... eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, vai mandando no chat, tá bom? Vai mandando, vai tirando... às vezes não vai dar para eu parar na hora, mas depois eu paro, tiro todas as dúvidas, mas manda tudo que vocês quiserem mesmo, porque isso aqui, antes de mais nada, não é só uma aula, é também assim, uma experiência de como funciona a mentoria. E a mentoria ela não é unilateral, né? A gente tem esse ping-pong, é o bate e volta, tá bom? Então, vamos lá. Alice é uma menina ansiosa por descobrir e compreender a realidade à sua volta, né? Então, você vê que quando você descreve uma menina ansiosa para compreender, é uma sementinha, né? Quer dizer, é uma ideia, é alguma coisa que está germinando, né? É alguma coisa que está no início. Lembra que eu falei do estado de partida? Né? É quando você tem um primeiro insight, mas aquilo só está ali, no campo das ideias, né? E daí, no jardim da casa dela, o que é o jardim da casa, né? O jardim da casa é aquele local onde você conhece, não é um local de perigo, né? Campbell vai falar que o mundo, quando a gente está no mundo comum, porque quando a gente vai para o mundo ordinário, né?
para o universo extraordinário, desculpa, a gente vai enfrentar os perigos. Então, enquanto a gente está no mundo comum, a gente está ali naquela zona de conforto. E eu agora há pouco, né, começando não, como eu falei, eu já tinha montado esse curso, mas fui rever hoje, fui colocar a oferta também para colocar para vocês depois, falei com umas alunas hoje, depois eu vou contar isso tudo. Mas daí, na hora que eu olhei aqui, eu falei assim, puxa, mas o jardim ele tem uma outra simbologia também que é muito interessante, né? Porque é no jardim que as coisas brotam também. Então, ao mesmo tempo que ela está na zona de conforto, ela está naquele espaço psicológico, né, psíquico, da criação, do florescer, do crescer, né? E ela está deitada preguiçosamente, né? O que é deitada preguiçosamente? Você está naquele estado que você não está fazendo nada, né? É isso, ó, é só ideia. Quantas vezes a gente se sente nesse estado, né? No estado de querer, de desejar, de precisar fazer algo, e a gente está processando aquilo, emocionalmente a gente está processando, mas a gente ainda não deu o passo, né? Então, deitada preguiçosamente, ele traz um pouco dessa simbologia, né? E ela está sobre as pernas da sua irmã. Quer dizer, quem que fica no colo de alguém? Quem é criança, quem é imaturo, quem precisa de cuidados, Então, assim, nesse contexto inicial da história, o que se apresenta aqui é algo que precisa amadurecer. Normalmente, quando a gente fala sobre imaturidade, estado infantil, e isso é uma coisa que no meu outro curso acontece muito, quando eu falo dos sonhos, né? Porque apareceu a criança, estado infantil, não é exatamente no sentido pejorativo, da pessoa que é imatura, emocionalmente imatura, não é só isso. É que, às vezes, você precisa desenvolver alguma coisa que está no começo. Então, você vê que todo o contexto aqui desse estado de partida da Alice é o estado de alguém que vai fazer algo, tem algo para se desenvolver, né? Então, não está maduro, está no começo, né? Bom, e daí, depois, a Alice, ela vê um coelho branco, quer dizer, ela está lá naquele estado, só no campo dos pensamentos, das ideias, e daí ela vê um coelho branco. O que é o coelho branco aqui? Aquele sinal que te tira daquele estado. Imagina a cena, você está lá deitada, lá no jardim, isso aqui, de repente passa um coelho branco, você acorda, né? Tem uma coisa assim, que te desperta, né? E esse coelho branco, ele traz essa simbologia, né? E ele está de colete e relógio. Então, gente, o relógio, né? A simbologia dele fala por si só, né? É o tempo, é Cronos, é o tempo cronológico, é aquele tempo que engole a gente, que se a gente, e daí tem até uma outra história, né? Que é do tempo de Kairos também, que é um tempo mais sentido, mais emocionado, é o tempo onde você vive a emoção, você não vive o tempo. Aqui, esse tempo que está aparecendo aqui é o tempo de Cronos, é o tempo que passa, é o tempo que engole, né? Cronos é o deus da mitologia grega que devorava os filhos. Então, ele cria, o tempo cria e, ao mesmo tempo, engole. E isso é uma constante na vida da gente. Então, tem muito a ver também com a procrastinação. Ela estava lá naquele estado de preguiça, tal. Então, de repente, ela enxerga o coelho e enxerga o tempo. Ela percebe esse tempo passando, né? E daí passando rapidamente, né? Quer dizer, você sente a urgência, né? E eu acho que a gente, em diversas fases da vida da gente, a gente tem essa sensação de urgência, né? De tipo, sempre sonhei com tal coisa, mas de repente eu preciso mais daquilo nesse momento, né? Eu sempre, sei lá, qualquer exemplo bobo assim, né? Eu sempre quis fazer uma viagem sabática, né? Essa viagem ela ficou na minha cabeça, ficou. E às vezes a gente sente uma necessidade tão latente que você fala, não, agora eu preciso sair do colo da minha irmã no jardim de casa e correr para o abraço, né? E daí o coelho passa correndo e entra numa toca. Então, gente, entrar na toca, o que é entrar na toca? É você entrar nesse teu estado interno, mental interno, né? É você começar a ouvir a tua intuição, começar a ouvir essa voz interna. E daí ela fala assim, sem pensar, ela segue e entra nessa toca, né? E segue esse coelho. Então, é isso, ela está entrando nesse estado, ela está saindo daquele estado de apatia, despertou,
aqui, ó, estado de iniciação, ela pôs o pé na água, né? Aqui, assim, ela saiu de um estado psicológico e foi para outro. E daí, quando ela cai na toca, ela se depara com uma portinha bem pequenininha, né? Uma porta, gente, ela é sempre é sempre um símbolo de um portal, de uma travessia, de um estado para o outro, né? Quer dizer, você sai de um quarto, você entra num corredor, você sai de um estado de apatia e você entra num estado de ação. Né? Então, a porta, ela traz esse significado de portal, né? De um novo estado psicológico onde você vai entrar, né? Só que para atravessar essa porta, ela tem que fazer várias tentativas. Então, ela aumenta e diminui de tamanho, né? Então, o que que acontece? Em toda travessia, você vai encarar o conforto e o desconforto, né? Em toda jornada de autoconhecimento também, você encara o conforto e o desconforto. Você passar desse estado onde você tem um objetivo que está no plano das ideias, para você passar para um outro estado que é de ação efetiva, você sabe que em algum momento você vai ter perdas, você vai diminuir e que você vai aumentar, né? Então, esse encolhendo de tamanho, ele fala muito dessas adaptações que a gente precisa ter constantemente diante dos desafios que a gente enfrenta, né? Bom, e daí ela começa a viver uma aventura, daí a gente já está passando para o terceiro estado, que é o estado do quê? Da aprendizagem. O estado da aprendizagem é o estado da aventura, que é o que Campbell falava, quando você ingressa no mundo extraordinário, né? É lá que ela vai se encontrar com um mundo fantástico e com personagens extraordinários. Quem são esses personagens extraordinários? São todas essas forças energéticas que estão dentro da nossa mente. A jornada de autoconhecimento, ela é isso, né? É assim como a jornada de individuação, o processo de individuação, né, que Jung fala, o processo de individuação, o que que é? É você dissociar esse teu ego, essa tua carapaça aqui, né, a carapaça da menina lá no jardim, ingênua, que não se move, que não tem, que não tem uma proatividade para seguir em frente, né? Você desconstrói isso e você vai encontrando esses núcleos energéticos que você tem dentro de você que te dão força para você crescer, evoluir, né? Então, esse mundo fantástico é um mundo desconhecido, porque quando a gente olha para o inconsciente, a gente olha para quê? Para o que não está na consciência, isso é óbvio, né? Então, a gente lida com questões que a gente não está acostumado a enxergar no espelho na hora que a gente olha o espelho, né? São questões que estão lá, ou adormecidas, ou reprimidas, essa que é a verdade. Né? Quando a gente olha para dentro de si, um trabalho profundo de autoconhecimento, você vai se deparar com essas duas possibilidades. E, às vezes, o que está adormecido é uma grande potencialidade, né? Bom, e daí ela encontra quem? Ela encontra o chapeleiro maluco, né? Na psicologia analítica, seria o ânimos, né? Ele é como um guia espiritual, ele vai conduzir ela pelo caminho que ela precisa seguir. E não é conduzir, vem cá, ó, vira para a direita ou vira para a esquerda, é conduzir o caminho que a pessoa precisa passar para crescer, né? É isso que eu acho que é o mais interessante. Só que daí ela não encontra só o chapeleiro maluco, né? Ela encontra também a rainha, né? E a rainha, para mim, a simbologia da rainha na lista no País das Maravilhas é magnífica, né? Porque ela é a personagem que é a sombra, né? Quer dizer, são os medos, são as dificuldades da Alice, né? Qual que é o problema? Na cabeça dessa rainha só tem coração. Na cabeça, onde deveria ter a razão, só tem a emoção. Então, ela está lidando com essas emoções o tempo todo, né? A rainha, com qualquer coisa que acontece, ela manda fazer o quê? Decapitar a cabeça dos súditos, né? Por quê? Porque, assim, corta a razão fora, tira a razão daqui, deixa eu comandar só com a minha emoção. Aquele estado inicial, lá no comecinho, é isso, a imaturidade, o que que é? É você ser comandado pela emoção. Uma criança é assim, não é? A criança, ela aprende a racionalizar as coisas que ela sente, né? Então, a rainha, ela traz essa simbologia do conflito, né? Com um conflito interno, assim, né? A razão ou é a emoção, né? E na história, para Alice poder voltar para casa, ela vai precisar passar por um julgamento. Esse julgamento, gente,
A gente fala isso muito nos sonhos também, né? E nas histórias dos contos de fada é a mesma coisa. Eu quero fazer um parênteses aqui, tá bom? Quando a gente fala de Marie-Louise von Franz, e ela fala de contos de fada, ela fala o seguinte, que um conto de fada, ele tem a mesma estrutura psicológica do que a nossa mente, a mesma estrutura. Todos esses personagens dessa aventura fantástica, desse mundo fantástico que a Alice vai viver, né? Os arquétipos, a sombra, o ânimos, a ânima, todos esses personagens, esses núcleos energéticos, eles aparecem na mente e aparecem no conto de fadas. Então, quando a gente fala de um sonho, por exemplo, assim como contos de fadas, tudo que tem ali faz parte da gente. Todos os personagens são expressões pessoais nossas. Então, a gente tem um pouco da rainha, a gente tem um pouco do chapeleiro, a gente tem um pouco da Alice, um pouco do coelho, e a gente precisa, quando você vai separar a emoção da razão, o que você está fazendo? Você está identificando quem é quem, né? Você está identificando isso em você. Então, quando ela fala de julgamento, é a aceitação desses núcleos. Porque eu não quero ser a rainha de copas, mas essa rainha de copas existe em mim. Então, quando eu enxergo essa rainha de copas, ela deixa de ser sombra, porque eu coloco luz sobre ela. Eu trago ela para a minha consciência. Quando eu trago ela para a minha consciência, ela deixa de ser sombra, eu enxergo, eu aceito, eu integro. Isso faz parte do caminho de individuação, do processo de individuação. Você integrar todos os seus aspectos. O processo de individuação é isso, é você sair de um estado imaturo, onde você só enxerga o teu ego, essa casquinha que a gente tem aqui por fora, né? E daí você precisa compreender quem é você além dessa casquinha. Quem é você além disso que aparenta aqui do lado de fora? E para você descobrir quem é, você faz o quê? Você olha para dentro, encontra com esses seus núcleos energéticos, entende que tem coisa que você não gosta, tem coisa que você gosta, mas que tudo faz parte de você. Você agrega isso, você integra isso. E daí isso também na psicologia profunda é chamada de integração de opostos, né? Quando você consegue enxergar essa sombra e integrar ela. E isso é muito bonito, porque é bonito e é transformador, né? Bom, então esse aqui, ó, caminho de aprendizagem, tá vendo? Ela estava lá, vou retomar, estava no estado de partida, apática, infantil, rudimentar, só no campo das ideias. Ela coloca o pé na água, né? Que é o estado de iniciação. Então, ela se transforma, ela entra, ela enfrenta o desafio dela, né? E daí ela passa pelo estado de aprendizagem. O mundo fantástico, os personagens que você não conhece, o que você não quer ver, mas o que você precisa ver, né? E agora a gente vai para o estado de transformação, né? Então, o estado de transformação, a Alice, ela faz o quê? Ela enfrenta a rainha, né? Então, enfrentar a rainha, o que é? Ela encara as próprias emoções, a integração, você olhar de frente, você não é você passar, não é só você saber, é você realmente processar isso dentro de você, você aceitar, mas não é aceitar no mental, é aceitar no coração, sabe? E depois ela levanta para se defender, porque tem um jogo na história, tal, né? E daí, para ela conseguir sair do jogo, o que começa a acontecer com ela? Ela começa a crescer, ela fica gigante, né? Então, ela assim, porque a rainha tá ali, ela manda o exército dela atacar a Alice e tal, e ela começa a crescer muito, e ela fica gigante. O que é isso? É o desenvolvimento emocional dela. Que é isso que acontece com a gente quando a gente cresce. A gente se desenvolve, a gente cresce por dentro, né? E daí ela, de repente, né, ela abre os olhos. O que é abrir os olhos, gente? Ó, abrir os olhos da consciência, eu estou enxergando, né? É aquela história da sombra, quando você coloca a luz na sombra, você enxerga o que tem ali atrás, você enxerga o que estava lá no escurinho, o que estava lá escondidinho. A tua consciência faz o quê? Ela expande, né? E daí, quando ela acorda, né, ela percebe que ela está no jardim da casa dela. Então, assim, tudo foi um sonho, né? Então, eu acho isso muito legal, porque é isso, tudo, gente, está dentro da cabeça da gente, né? Todos os nossos processos, todas todas as batalhas que a gente trava,
A gente é influenciado pelas coisas que acontecem do lado de fora, mas no final tudo acontece aqui dentro, né? Então, quando a gente fala assim, mas então caiu um avião na tua casa, vai falar que é tudo que acontece dentro de você? Porque é como você reage ao que acontece ali fora. E isso é uma coisa muito até dura, quando uma pessoa está com muita dificuldade em alguma coisa. Mas a verdade é que duas pessoas podem passar exatamente pelo mesmo problema e elas vão reagir de formas completamente diferentes. Isso é uma prova de que as coisas acontecem de dentro para fora. Mesmo que sejam duas pessoas com as mesmas condições sociais, financeiras, que tiveram os mesmos pais, né? Apesar de que as relações nunca são as mesmas, né? Dentro de uma família, mas, assim, em condições muito parecidas, a gente vive as mesmas emoções, né? E agora, olha só, eu comecei essa história toda falando que a história tinha que ter uma heroína, que na verdade nunca começa como heroína, começa como uma pessoa comum e se transforma numa heroína nesse processo, né? E tinha que ter um desafio, e eu ainda não falei do desafio da Alice. E é uma coisa muito interessante, porque o desafio da Alice, aparentemente, assim, quando você bate o olho na história de Alice, qual que é o desafio? É voltar para casa, né? Porque o que a Alice faz o tempo todo na história, como que eu volto para casa? A trajetória da história da Alice no País das Maravilhas é essa, como que eu volto para casa, né? Mas daí tem a frase famosa, o diálogo famoso com o gato, né? Alice fala assim, você pode me ajudar? Ele fala, claro que eu posso te ajudar, só você me perguntar, fala aí, pois não. Ela fala assim, eu quero saber para onde que vai essa estrada. E ele fala assim, mas para onde que você quer ir? E ela responde, eu não sei, eu estou perdida. Ele fala assim, bom, para quem está perdido, qualquer caminho serve, né? Então, do que a gente está falando aqui agora? A gente está falando de propósito. A gente só consegue saber o caminho da gente quando a gente sabe para onde a gente quer ir. Então, o propósito da Alice é descobrir o que ela quer, não é chegar em casa, né? Chegar em casa, a estrada, é só caminho, né? Então, a gente agora, assim, com dor no coração mesmo, porque eu sei que é um resuminho de um resuminho de um resuminho que eu estou fazendo aqui dessa história, né? É uma história que dá para a gente se aprofundar muito mais, mas eu quero mostrar para vocês como que funciona esse processo, como que eu trabalho esses símbolos, a partir do momento que eu trabalho uma história, como que eu trabalho os símbolos, tá bom? Antes de eu passar para o próximo aqui, eu vou ver só se tem dúvida, se vocês quiserem mandar aqui, a gente vai vendo, tá? A Gisele está falando, eu sempre lembro dessa pergunta, o quanto fundo você quer ir na toca do coelho? Pois, nossa, isso é muito, demais, né, Gisele? Porque a verdade, eu assisti um documentário, eu não sei se vocês já assistiram, se vocês já leram, né, o livro da Brené Brown, que ela é a autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? E tem um documentário na Netflix. E a Brené Brown, ela trabalha estudando a vulnerabilidade e a coragem, né? E daí é muito interessante quando você faz essa pergunta, o quanto você quer ir fundo na toca do coelho, porque a gente tem ouvido falar muito de vulnerabilidade. E como tudo que a gente ouve falar muito, começa, às vezes, a cair na mesmice, começa a cair numa discussão que fica muito na superficialidade, né? Então, a vulnerabilidade, que é o que nos dá coragem, você se colocar num estado de vulnerabilidade, é o que faz com que você siga adiante, né? É o coelho, sabe? Que você fala assim, você está ali, ó, quietinho no teu canto, vulnerável, porque se você está imatura, você tá vulnerável. E daí você vai, apesar do medo, você vai. Isso é coragem. Coragem não é não ter medo, né? Coragem é ir apesar do medo, né? Então, o que acontece? Ela fala o seguinte, que quando você fala de vulnerabilidade, não é simplesmente eu virar para vocês e falar assim, ai, olha, nossa, foi tão difícil fazer essa aula. Eu caio num lugar comum quando eu falo isso. Agora, se eu for fundo, eu posso falar assim, ó, minha mão, ela tá gelada. E tá mesmo. E eu faço isso aqui toda semana, toda semana. Mas o medo de errar faz parte da minha vida. Faz parte, eu estou sendo sincera com vocês. Eu posso vir aqui e passar uma imagem de que, nossa, gente, olha, sou super segura de tudo.
mas eu não sou. Então, mostrar realmente vulnerabilidade me deixa mais humana e me faz com que eu consiga me aproximar mais do humano também, do outro humano que está do outro lado, né? Então, isso que a Gisele falou é muito forte. O quanto você quer entrar na toca do coelho é o quanto você quer enfrentar a sua vulnerabilidade, né? Para realmente entrar lá na toca e fazer alguma coisa que presta, porque senão também você fica naquele ciclo vicioso da superficialidade, né? Uma amiga se inscreveu e não está podendo assistir a aula. Ela pediu para eu gravar no áudio para ela assistir depois. Deixa eu te falar uma coisa, Cristiana. Eu vou disponibilizar a gravação. Inclusive, eu vou falar para vocês o seguinte: quem quiser esse material que eu estou fazendo aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, vai lá tira uma foto aqui dessa aula, posta lá no Instagram e marca o meu nome, que daí eu mando para vocês essa apresentação também, para vocês poderem ver isso com calma e depois fazer o exercício, porque aqui eu estou mostrando, depois eu quero que vocês façam o exercício, tá bom? Mas fala para ela que vai estar gravado e que ela pode falar comigo. Maravilhosa essa análise, eu amei o livro, o filme é perfeito. Lindo, né, Marcelo? O filme é lindo, o livro é lindo. Bom, como que eu vou encaminhar essa minha... Ah, tá. Então, vamos lá. Acho que foi isso, né? Essa busca, eu acho que se eu passei alguma pergunta que eu não mandei aqui, vocês falam, tá bom? A Cris está falando que em Matrix eles também usam essa frase, né? O quanto que você quer se aprofundar. Matrix também, ela tem uma mitologia que é muito, muito próxima do Alice no País das Maravilhas, né? Vou fazer qualquer dia, viu, Cris? Eu gostei da ideia. O documentário da Netflix chama Poder da Coragem, acho. Poder da Coragem. Bom, então vamos lá. Então eu vou seguir, tá bom, gente? Então, assim, ó, eu vim aqui, agora eu vou para a segunda parte. Então, eu trabalho com a história. A história ela me traz um universo simbólico. Eu trabalho com essa simbologia, tá? Então, eu já te dei dois passos do meu método. Eu vou para o terceiro passo agora. Qual que é o terceiro passo? Eu fazer as minhas conexões pessoais. Como que eu faço isso? Bom, eu escolho alguns. Espera aí, que eu não estou conseguindo nem pegar aqui, tem tanta coisa. Eu pego, então, aqui os personagens que apareceram aqui para mim. O gato, né? O gato, o que o gato traz? O que o gato traz aqui? Ele fala o quê para Alice? Para onde que você quer ir, né? Ele traz, assim, a provocação do propósito. Qual que é o seu propósito? O que o gato pergunta é isso, qual que é o seu propósito? Então, a simbologia do gato, qual é o seu propósito? A simbologia do coelho, né? O coelho faz o quê? Desperta para a jornada. Lembra que eu falei? Tira, alerta, dá um alerta. O chapeleiro maluco é o guia da jornada. A rainha de copas são os medos e as inseguranças. E a aventura. A aventura é o que precisa ser feito. O mundo fantástico, né? Tudo que ela faz é o que precisa ser feito. E daí, quando eu construí essa aula aqui, quando eu fiz essa aula, eu usei como tema, porque daí cada uma de vocês aí vão escolher um tema. Então, assim, qual que é o seu propósito? Quer dizer, qual que é o seu desafio no momento? O meu desafio no momento é eu conseguir identificar melhor qual que é a minha sombra mais latente. O meu desafio no momento é eu conseguir fazer atividade física todo dia, caminhar todo dia. Qualquer um, vocês vão escolher, tá? E, gente, não precisa ser uma coisa de mudar a vida de vocês, não. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa pontual. Eu até sugiro, eu acho que é muito melhor quando a gente faz desse jeito, tá? Então, aqui, o meu propósito, quando eu construí essa aula, quando eu criei essa aula, qual que era? Era que eu conseguisse que essa aula fosse uma contribuição positiva, né? Então, assim, como eu falei para vocês, eu dou a aula, não sei o que, depois eu faço a minha oferta. Eu não quero só fazer oferta, eu quero entregar alguma coisa. Eu quero que vocês enxerguem o valor disso. Então, eu quero o quê? Uma contribuição positiva. Então, o meu propósito para esse exercício é contribuir positivamente. Daí eu vou fazer isso com cada pergunta. Qual que é a próxima pergunta? O que me desperta para a jornada? Eu vou te falar, o que me tira da apatia
é encontrar um público que não me conhece. Isso me desperta. Isso faz a minha mão ficar gelada. Eu não sei, ninguém me conhece, pode todo mundo odiar a minha aula, todo mundo não ir com a minha cara, não gostar da minha voz. Um monte de coisa pode acontecer. E a gente, de uma certa forma, quando a gente dá uma aula publicamente, a gente se expõe, né? A gente coloca a cara da gente aqui, né? Para crítica e para elogio, para carinho e para raiva. A internet é assim, né? Então, isso, ao mesmo tempo que vai me trazer a sombra que está mais lá embaixo, ela me traz um estímulo também, né? Então, eu coloquei a minha resposta para esse meu propósito de contribuir positivamente é me apresentar para um público desconhecido, tá bom? E vocês vão fazer a resposta de vocês. O guia, qual que é o guia dessa minha jornada? É a minha intuição e a minha autenticidade, né? Então, assim, eu vou fazer o que eu sei fazer, do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu acredito que é meu, que é verdadeiro, a minha verdade, que é minha verdade, eu não acho que existe uma verdade, mas assim, o que eu acredito como verdade nesse momento, né? E a minha intuição, quer dizer, eu vou ouvir a minha voz interna, porque o meu trabalho é esse, o meu trabalho é trabalhar com a intuição, né? Agora, qual que é o meu medo? Qual que é a minha insegurança? O que é a minha rainha de copas? É o fracasso, é a rejeição, né? Como eu falei para vocês agora há pouco. Nossa, e se eu der essa aula e ninguém gostar, e como que vai ser? Como que eu vou me sentir? Porque a questão para a gente tem muito disso. Como que eu vou me sentir? Como que eu vou lidar com essa rejeição? Como que eu vou lidar com esse fracasso, né? E daí a aventura, quer dizer, a aventura é o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conceber, planejar uma aula e tenho que depois montar essa aula e fazer ela acontecer aqui, ao vivo com vocês, que é o que vocês estão agora aqui na minha última conexão, é o que vocês estão assistindo agora. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, como que isso aqui, esse exercício aqui, ele vai se transformar nessa colagem. É isso que eu quero mostrar para vocês, como que é esse processo. Eu quero fazer mais um parênteses aqui, né? A gente, quando trabalha com atividade manual, você não precisa... Você pode fazer uma atividade artística e você pode fazer uma atividade manual. São coisas diferentes. A atividade manual, ela não precisa ser bonita, mas ela tem um poder gigante. Sabe qual que é o poder da atividade manual? Ela serve de canal para você concretizar um pensamento, uma ideia. Agora, deixa eu só fazer um parênteses entre parênteses. Concretizar uma ideia não significa que eu vou atingir um objetivo. Significa que eu vou transformar uma coisa que está na minha cabeça, uma ideia, numa coisa que eu consigo enxergar de forma concreta. É esse o meu objetivo aqui, tá bom? Então, a atividade manual, para mim, nesse processo de autoconhecimento criativo, ela é fundamental. Porque uma coisa é eu ficar só no plano aqui, ó, que nem na Alice lá, só no plano das ideias, só pensando nisso, refletindo sobre os símbolos, isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu intuitivamente, eu descrevo isso através de imagens. Essas imagens aqui, elas são muito poderosas. Por quê? Elas são tão poderosas quanto os símbolos. Porque isso aqui é a criação da minha mitologia pessoal. Lembra que eu falei logo no começo, o que eu faço? Eu te ajudo a buscar referência, te ajuda não sei o quê, eu te ajudo a encontrar a sua mitologia pessoal. Isso é mitologia pessoal. E agora eu vou mostrar como que eu chego nessas imagens, tá bom? Que é o quarto passo desse processo, tá bom? Então, é o seguinte, daí, olha só, quando eu coloco aqui a escolha das imagens, a primeira coisa que eu vou te falar, por que eu não faço isso ao vivo, por exemplo, a escolha das imagens? Porque a escolha das imagens é um processo muito único, pode ser lento ou pode ser rápido, assim, cada uma vai passar por esse processo. Mas eu gosto de fazer como? Eu gosto de tirar o sapato, colocar o pé no chão, acender um incenso, colocar uma música baixinha, eu gosto de me fechar no meu quarto, quando eu consigo, né, ficar sozinha. E daí eu separei aqui, gente, ó, do lado direito da tabela, foram as minhas conexões pessoais, contribuir positivamente, me apresentar para o público, intuição, isso aqui foram as minhas conexões pessoais. Eu começo a folhear material. Assim, gente, é sério, é de uma forma muito fluida, quando eu falo de processo intuitivo, é disso que eu estou falando. É sair do campo do racional
Porque quando você fala de símbolos, você está no campo nacional. Até agora a gente estava no campo racional, não estava? Tudo bem, o símbolo ele ativa o seu inconsciente, o símbolo ele faz com que a tua intuição levante a orelhinha para saber o que está acontecendo, mas o que a gente fez até esse momento aqui dessa aula foi trabalhar com a razão. A gente pegou um símbolo, a gente pegou uma imagem, achou um símbolo e fez uma conexão fazendo o quê? Pensando. Agora, vamos tirar o pensamento da frente. Agora é hora da gente trabalhar com a intuição. Como que eu faço isso? É isso, eu vou manuseando o material e pensando nessas frases aqui, nas frases que eu separei, que eu fiz a conexão pessoal. E daí é um processo que você meio que é chamado pela imagem, sabe? Então, assim, contribuir, não sei o quê, daí você olha e fala assim, eu acho que é essa moeda. Eu acho que é essa constelação. Eu acho que é Nix. Eu vou separando, sem pensar muito. E daí, quando eu faço isso, vai sair essa colagem. Saiu a colagem. Aí eu vou analisar a colagem. Coisa que não estiver usando o computador, a senhora me fala que o digital de quinta e o de sexta logo permite. Pronto. Gente, vamos tomar cuidado só com o microfone, por favor, tá bom? Então, eu fiz a colagem. Eu escolhi as imagens aqui, né? Fazendo esse processo fluido, esse processo mais intuitivo, e fiz a colagem. E agora eu vou trazer para vocês aqui o que significa essa colagem para mim, né? Como que isso se transformou naquilo. Então, quando eu pensei no meu objetivo, o meu objetivo que era contribuir, lembra? Aí, na hora que eu fui escolher as imagens, eu achei a moeda. A moeda é uma moeda de troca. É uma moeda que eu estou aqui, estou trocando com vocês. Eu não estou só contribuindo, eu estou recebendo também de vocês uma energia, eu estou recebendo aqui a participação de vocês, eu estou recebendo o tempo de vocês, né? E isso aqui também tem uma outra conotação, que é a do valor. Uma moeda é uma representação de valor, né? Então, essa moeda ela trouxe essa simbologia para mim. Depois, eu tinha, assim, o meu... que era assim, como que eu ia... o que tinha me tirado, né, do estado de apatia, que me fez colocar o pé na água, né? O que me colocou no estado de iniciação, eu coloquei as constelações. Por quê? Porque esse me apresentar para um público, ele é um desafio e é um fascínio, é um desconhecido e é um fascínio. E é o que eu sinto pelas constelações, é o que eu sinto por um céu estrelado, o desconhecido e o fascínio. Vocês percebem como as conexões são muito simples? Não é complicado fazer isso, é muito simples, você só tem que confiar. As pessoas elas só não conseguem fazer isso quando elas travam, quando elas querem achar a imagem perfeita para simbolizar perfeitamente o que elas estão sentindo. Quando elas fazem isso, sabe o que elas estão fazendo? Usando a razão de novo, entendeu? Então, aqui não, aqui eu quero usar a minha intuição. E daí eu tenho a minha sombra. Qual que é a minha sombra? O fracasso e a rejeição, lembra que eu falei? E daí eu escolhi o quê? Medusa. Por quê? Porque Medusa era a deusa grega e quando você olhava no olho dela, você petrificava. O que o fracasso e a rejeição faz com a gente? E petrifica, né? Depois, eu falei assim, então, o chapeleiro maluco, né? Que era o meu guia. O que vai ser o meu guia nessa aula? Eu coloquei a imagem de Nix. Nix é a deusa da noite e da escuridão, é a deusa dos sonhos, né? A mãe dos sonhos, na verdade, né? E ela, então, para mim, ela tem uma referência direta com o universo dos sonhos, que é um universo simbólico, de intuição, né? E que eu falo assim, que no sonho, você pode ser... Enquanto você está acordada aqui, né, vestida com a sua persona aqui, você pode ser qualquer coisa. Num sonho, você é você. Você não tem como se transformar num sonho. Você é autêntica, né? Então, eu trouxe Nix para representar isso, né? Que é a deusa da noite e da escuridão. E daí tinha como fazer isso, né? Então, planejar. Eu coloquei um feto, porque, desculpa, o planejar eu coloquei o equilíbrio, porque planejar é isso, é você equilibrar as peças, o que vai ficar melhor, eu ponho isso ou ponho aquilo, eu falo mais sobre o conto ou eu falo mais sobre as simbologias da colagem, então montar uma aula é esse equilibrar de pedras, né? Daí tem o feto, que é assim, eu estou concebendo uma coisa nova, quando eu crio uma aula, eu estou concebendo uma coisa nova, né? E tem a coruja e o voo, que para mim remete à sabedoria e à leveza,
né? Então, eu tenho que buscar essa sabedoria, né, dentro dessa aula, mas eu quero fazer isso de uma forma fluida, eu quero fazer isso do jeito que eu sou, do meu jeito, falando do meu jeito, do jeito gostoso, né? Então, você vê que aquela primeira imagem lá atrás, a imagem mental, né, das conexões pessoais, ela vai se transformando. Quando a gente pega o primeiro símbolo, ele vai se transformando dentro da gente, porque o símbolo é vivo. E então, todas essas imagens que estão aqui fazem parte da minha mitologia, da minha simbologia pessoal. Elas dizem alguma coisa sobre mim, que eventualmente você aí do outro lado pode se identificar ou pode falar, não sei, para mim isso não significa isso, significa outra coisa. Não tem nenhum problema, porque é a sua mitologia pessoal. Então, a gente descobre, quando a gente descobre essa mitologia, isso te ajuda a entender os seus sonhos, a entender as suas decisões, o que você gosta, o que você não gosta, e eu vou mostrar um pouco disso. Será, a Mônica está aí? Você está aí, Mônica? Fala aqui para mim se você está. Porque daí aqui, você está aqui? Eu não estou achando você. Vamos lá. Uai, eu estou aqui. Agora você abriu a câmera. Agora você abriu Não, estava aberta. Ah, é? Bom, então, você vai entender, né? Então, Mônica, é o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, de como foi fazer essa atividade, né? Eu contei como foi para mim e agora eu quero que você conte como foi para você. Porque, gente, quando a gente faz essa tarefa, é isso, cada um de vocês, a tarefa é uma, mas cada uma de vocês vai passar um processo único, né? Inclusive, se eu escolhesse outro desafio, o meu processo já seria diferente também. Então, uma mesma tarefa você consegue trabalhar de diversas formas, né? Mas conta aí, Mônica, como que foi para você? Bom, esse é um exercício que a gente já conhece do mapa criativo, né? Então, assim, o exercício em si não foi uma surpresa, não foi difícil, porque já tinha feito isso antes, assim. Já tinha o seu know-how, né? Mas é sempre um processo muito mais interessante do que a gente imagina que vai ser no primeiro momento, né? Porque, assim, o primeiro elemento que você traz, que é o gato, faz uma pergunta muito simples, né? Que é: qual é o seu propósito, né? E aí a gente, às vezes, pode se perder nessa pergunta, porque a gente, às vezes, entende que assim, qual é o meu propósito de vida, né? De vida. Sim. A gente geralmente é assim mais mega, né? Qual é o meu propósito de vida? Quem sou eu? Né? Para onde vou? Tal. Só que nem sempre precisa ser assim, né? Pode ser o seu projeto naquele momento, uma coisa menor, né? O seu desafio do momento e tal. E aí deu o start que eu precisava, né? Porque eu estava assim meio que rodando, sabe, tipo cachorro rodando atrás do próprio rabo? Assim? Sei. E aí me deu o start que é o meu projeto do momento, a questão do autoconhecimento, né? Uhum. Você quer que eu vá falando das figuras e da colagem, ou conte toda a história e depois mostre a colagem? Eu acho que assim, até por uma questão de tempo, vamos tentar resumir um pouquinho, porque, gente, eu quero só fazer mais um parênteses na conversa toda aqui. As mentorias, elas costumam ser processos onde a gente discute muitos detalhes, né? A gente fala de cada imagem, de cada conexão que a pessoa fez, como que aquilo foi ligado e tudo mais. Então, realmente é um processo mais longo, e aqui a gente só está dando uma pincelada para vocês entenderem, né? Então, o que eu gostaria de focar mais na nossa conversa agora, amor, é o seguinte: você escolheu aqui algumas coisas como seu desafio, você escolheu como seu medo, né, a sua sombra, você escolheu o seu guia espiritual e tudo mais. E aonde que eu quero focar? É como que as imagens que você escolhe, a partir do momento que você escolhe, que você faz a colagem, quais são as amplificações dessas imagens? Quer dizer, o que acontece a partir disso? Então, por exemplo, você escolheu aqui a vela, você colocou eu, a Francis, mulheres. São pessoas que, nesse momento, estão te ajudando
estão potencializando a sua jornada de autoconhecimento, certo? Uhum, Então, certo. você colocou a vela. A vela, ela vai ter um sentido para você. Que sentido é esse? Né? Então, por exemplo, o labirinto, você colocou o autoconhecimento, né? Então, tá, por que que você colocou o labirinto? Porque a Tá, partir entendi. disso, é esse porquê, gente, que faz a diferença. É esse porquê ela escolheu cada imagem que vai transformar a jornada dela numa jornada única. E é através desses porquês também que ela vai conseguir traçar o caminho pessoal dela em relação a esse desafio. Entendeu? Então, vamos lá. Me fala do labirinto. Tá, é assim, eu vou falar uma coisa que alguém perguntou aí no chat, e Uhum. aí eu acho que talvez ajude. Alguém perguntou assim, você escolhe as imagens primeiro? É assim, quando eu fui preenchendo a tabelinha com as conexões, a minha ideia inicial eram outras imagens, né? Então, assim, autoconhecimento. A imagem que eu queria colocar era de uma estrada, de um caminho, até para fazer uma conexão com a história da Alice, né? Uhum. Qual o caminho que você quer seguir e tal. Só que aí, quando eu fui mexer nas minhas revistas, nas recortes que eu tenho aqui e tal, não aparecia um caminho que me batesse assim, essa é a imagem que, mas me apareceu essa imagem de um labirinto que é um livro ao mesmo tempo, né? Não sei se dá para ver porque está bem pequenininho, né? Uhum. E aí eu achei que foi a imagem a imagem saltou, entendeu? Eu estava vendo numa revista e essa imagem saltou aos meus olhos e eu achei que ela representava melhor esse processo do autoconhecimento, que é você muitas vezes andar por um labirinto, né? Sem saber muito bem Então, para que lado virar. e olha só que curioso, Mônica, porque eu falo que quando a gente faz esse processo junto, né, e a gente acompanha, tal, acaba acontecendo muita sincronicidade, né? E daí uma das sincronicidades que aconteceu é que eu estava assim, Alice no País das Maravilhas, Alice não sei o quê, como que eu vou falar do mapa, como que eu incluo a questão do processo para mostrar para elas, tal. E eu ia falar sobre o fio de Ariadne, que é a história né, Do do labirinto do labirinto, do Minotauro. Minotauro e tudo mais, né? E daí eu quero só também mostrar uma coisa aqui, que é o seguinte. Então, ela está fazendo o exercício e ela fala assim, não, vou procurar uma estrada. É isso, processo intuitivo é isso. Ela pensa alguma coisa e começa a procurar. Enquanto ela está manuseando, ela é captada por uma outra imagem. E aquela imagem, ela tem muito mais importância do que a primeira imagem que ela pensou. Porque a imagem que capta ela é a imagem, capta alguma coisa que é muito interna, né? E daí, quando traz isso para a colagem, traz outras coisas, porque daí você começa a pensar o que é um labirinto. O labirinto, ele é uma representação do inconsciente, Do né? Ele inconsciente. é uma representação do nosso cérebro, ele até parece o nosso cérebro, com todas as suas curvinhas, né? É dentro do labirinto que a gente guarda os nossos tesouros pessoais. Você pensar num labirinto, para que um labirinto foi criado? Ele foi criado para guardar um tesouro em algum lugar, um tesouro inacessível, um tesouro que está escondido, né? Então, depois que a gente faz a colagem, a gente começa a trabalhar em cima da simbologia de forma... Ela faz essa colagem, a simbologia é um contexto, é o contexto do desafio dela. A partir do momento que ela traz a colagem para a gente conversar, a gente começa a ver as simbologias separadamente. E quando a gente começa a ver as simbologias de forma separada, outros insights vão surgindo. Então, você tem um insight na hora que você traduz um símbolo, entre aspas, porque não existe uma tradução específica para símbolo nenhum, mas na hora que você traz uma análise de símbolo, você tem um insight. Quando você cria conexão, você tem outro insight. Quando você acha suas imagens, você tem outro. E quando você analisa a sua colagem, você tem outro. Então, a quantidade de oportunidades que você tem de descobrir coisas novas diante de um desafio único. É isso que eu acho que é muito legal nesse processo. Concorda comigo, Mônica? Conta para mim. Pode discordar, não tem Não, problema. não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o desafio do processo é você ir deixando a racionalidade de lado e se permitindo escolhas mais intuitivas, né? Uhum. Quando você tem uma estrutura com uma tabelinha onde você vai escrevendo e tal, quais são as conexões pessoais, e você começa a pensar quais seriam os retratos simbólicos, quais seriam as imagens,
ainda aí você está sendo guiada pela racionalidade, mas quando você começa a manusear o material e se permite ser captada pelas imagens, não fica preso, porque também a gente poderia ficar preso nisso, né? Eu quero uma estrada, eu vou ficar mexendo até achar a estrada que eu quero, do jeito que eu quero e tal. Mas quando você se permite ser captada por outras imagens, né? Eu acho que aí o que vem é a imagem que o teu inconsciente está trazendo para você. E na hora, talvez você nem entenda muito bem, mas depois, quando você começa a colar e você vê o produto feito, aí você começa a fazer outros Mais encaixes, conexões, exatamente né? isso que você falou. Porque E aí, daí eu seguindo queria falar um pouquinho para você, se você me permitir, qual que foi a leitura que eu fiz da sua colagem na hora que eu recebi. Ah, sim, sim, Tá? sim. E daí, assim, eu só quero fazer uma explicação aqui, que a Mônica já é minha aluna, já é minha mentoranda. Como ela falou, ela já está passando por esse processo, ela é também minha mentoranda do outro curso, né? Então, ela também está passando por um processo de aprendizagem de análise dos sonhos. Então, ela está passando por um processo de autoconhecimento muito intenso, né? Então, eu estou enxergando aqui um processo que eu também conheço dela. Não é que eu não fico fazendo adivinhação, não, tá, gente? Nem minha análise de sonho eu faço adivinhação, quanto mais. Né? Então, o que acontece? Mas aqui eu estou vendo todo o processo alquímico, né? Porque você começa com a hidra, né? Que é a Nigredo. Depois você tem a borboleta aqui, que é você, né? Que é uma representação. Eu entendi assim, que é uma representação sua nesse processo, né, de transformação, de bater as asas e tudo mais, que tem muito a ver com a Nigredo, e a Nigredo tem a ver com o quê? Com consciência, né? Com você você clarear as coisas, você já, né, conseguir compreender as coisas. Sofia, eu já te dou a voz, só um minutinho, tá? Só completando esse pensamento aqui. E daí você traz você traz o amarelo das citrinitas na vela, na luz, né? Você traz 2 símbolos do self. Os 2 símbolos o seu desafio, que é o labirinto, né? E não só o seu desafio, como a forma como você vai chegar lá, que é a peneira do ouro, né? Porque a peneira do ouro é isso, o self é isso, o processo de individuação é esse, é você ir peneirando, né? Para isso conseguir, para você conseguir chegar nesse ouro interno, né? Nessa alma. Faz sentido para você? Faz muito sentido, faz muito sentido. E essa moça borboleta aí foi a última imagem que eu colei e ela nem estava ligada nos elementos aqui que você tinha proposto, né, né, que era o gato, o coelho, o chapeleiro, a rainha e a aventura, né? Uhum. Então, o gato, que era o propósito, era o autoconhecimento, a figura é o desafio, o coelho, que é o despertar para a jornada, eu pensei nos cursos, né, tanto no curso do mapa quanto no curso dos sonhos, né, que são as ferramentas que eu estou usando nesse processo, né, que estão me ajudando nesse processo. E aí a imagem da chave, né, justamente, né, esses cursos têm me trazido viradas de chave, né, na forma de pensar e de ver determinados aspectos. O chapeleiro maluco guia da jornada, né? São as pessoas envolvidas nesse processo, né? Que estão me mentorando, no caso você, a Francis, o grupo de mulheres que participa das mentorias, né? E aí a ideia inicial era uma lâmpada, né? Mas depois me ocorreu que essa luminosidade que essas guias me trazem não é uma coisa assim, tipo uma lâmpada. Ai, que insight! Não é isso. É uma chama mais suave, mais amorosa. Eu acho que a questão da escolha da vela tem a ver com isso. Ela ilumina também, mas não é uma coisa tipo holofote de estádio, né? É uma luz mais suave, é uma luz mais calorosa, mais acolhedora do que um spot, né? E aí, por isso, a escolha da vela. Aí, os medos, né, e as inseguranças, né? Que é a hidra, né? Que é esse animal com várias cabeças, que no mito, quanto mais você corta uma cabeça, mais outra cabeça aparece, né? E muitas vezes, diante das nossas sombras, das nossas dificuldades, a gente se sente assim, diante de uma hidra com 1000 cabeças, né? A questão da dispersão, né? Da falta de foco, do começar empolgada e aí depois se perder no caminho, meio que procrastinar. Não chega a ser propriamente uma desistência, mas essa coisa de meio que um certo marasmo.
Uhum. São sombras, mas também fazem parte do processo, né? Eu acho legal quando a gente entende que a gente tem um tempo para elaborar algumas coisas, e esse tempo nem sempre é exatamente da forma como a gente quer, né? As coisas não são tão rápidas como a gente gostaria que fossem, né? Nunca. Principalmente esses processos, principalmente esses processos mais íntimos, né? Mais de autoconhecimento, né? Nem sempre as coisas assim são uma iluminação. Verdade. E aí, a questão do que é preciso ser feito, eu queria encontrar uma imagem que tivesse algo do fazer manual, né? De você, A mão na através massa, né? exatamente, através de pôr a mão na massa, você produzir algo. Eu estava procurando a figura de um oleiro, né? Alguma coisa de argila e tal, e aí eu me deparei com essa imagem que pode ficar assim não muito clara por conta da colagem, né? Mas é aquela peneira do garimpo, Uhum. que ela é meio assim, né? E no fundinho vai ficando o ouro, que é aquela parte mais dourada ali, do ouro em pó, né? E aí eu já estava acabando, já estava me dando, assim, por satisfeita a colagem, vamos dizer assim, e aí me aparece essa moça borboleta no meio dos meus papéis que eu estava mexendo, né, das minhas caixas. E aí eu senti de colocar ela, porque achei que era significativo, Uhum. né? Ela é uma pessoa que ainda está em processo de, né? Porque ela tem asas, mas ela ainda ela passa uma certa, porque assim, uma coisa Concretude, que né? é uma concretude Uma certa também, concretude. né? Ela não é totalmente etérea, ela não é uma Isso, fada, ela é é um ser exato, humano que tá criando asas, né? Então, parece que exato, ela está no exato. processo, é isso, né? Ela Muito está no legal, processo. Né? muito E legal. também a imagem dela me passava, o olhar dela me passa um pouco de compassividade, de compaixão. E eu acho que nesse processo de autoconhecimento é muito importante que a gente tenha compaixão com a gente mesmo, Sim, entender o nosso tempo. Não é bonito encarar as sombras, a gente não enxerga umas coisas muito bonitas nesse processo, não. Mas se a gente quer fazer essa alquimia, né, de juntar, né, de integrar sombra com luz, a gente tem que enxergar as coisas do jeitinho feio que isso elas aí, são mesmo, né? exatamente. E agora, assim, só para encerrar, né, a questão aqui da colagem, né, que é interessante também a chave, porque a chave é o que abre a porta, né? A gente trouxe a simbologia da porta aqui já hoje, né? É o que te tira de um estado e que te leva para outro estado, né? É a possibilidade que você tem de fazer isso, né? Ficou linda a Eu acho que colagem, eu queria te a chave agradecer, Mônica. Não, pode só falar. para a questão da chave. A chave ela é essa potência, né? Mas ela É, só vai abrir a porta se você pegar a chave, e enfiar no virar. buraco da fechadura e girar, né? É. Ela por si só não Não faz existe nada mágica, acontecer. né, Mônica? Não existe mágica. A gente não. Não existe. Mas é isso aí. Mônica, muito, muito, muito obrigada mesmo por ter vindo até aqui, Nada, imagina. tá bom? Por disponibilizar teu tempo, tua colagem, abrir aqui para todo mundo ver. E eu fico muito agradecida. Obrigada, Nada, viu? Bom, nada. gente, e agora eu vou fazer o convite para vocês, tá bom? Agora é a minha hora de mostrar para vocês o que eu faço e o que eu gostaria de convidar para quem sentiu esse chamado, para quem sentiu que isso faz sentido, que tem vontade de se aprofundar nesse processo e caminhar junto comigo, o meu convite para vir participar do Mapa Criativo de Desafios Pessoais, né? E o que é esse mapa criativo? Ele é uma imersão no universo simbólico pessoal, né? Lembra que eu falei que a gente vai criando as nossas mitologias? Então, vocês vão fazer uma imersão nessa mitologia pessoal, né? Nesses símbolos que a gente carrega, que representam os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? As nossas vivências, os eventos que a gente, né, enfrenta, né? E eu convido vocês a trilhar, então, esses caminhos internos com mais leveza e com mais afetividade. Gente, mais leveza, porque como a Mônica falou, não existe mágica. Eventualmente, no processo de autoconhecimento, a gente vai se deparar com sombra, com a rainha de copas, né? Eventualmente, a gente encontra dores, mas existem maneiras da gente lidar com essas dores de uma forma mais afetiva e mais leve, né? Então, o meu convite é esse, que vocês consigam fazer essa jornada de uma forma mais tranquila, né? E a gente se cobra muito, a gente fala
sobre a gente de uma maneira que a gente é incapaz, às vezes, de falar com o outro, né? Então, a gente é um trabalho de amor próprio também, sabe? De compaixão, de auto-perdão, da gente compreender que a gente tem o nosso tempo, que as coisas acontecem no tempo certo, né? Então, isso é um processo de construção de amorosidade mesmo, né? De auto-amorosidade, né? E, bom, gente, e daí, olha só, eu vou contar para vocês isso aqui. Hoje de manhã, quando eu vim, porque faz tempo que eu não abro Turma do Mapa, faz tempo mesmo. Por quê? Porque é a demanda, né? Assim, o meu acompanhamento é muito pessoal, né? Então eu precisava conseguir organizar minha vida para poder voltar a atender. Então eu parei de vender a mentoria do outro curso para poder fazer o mapa agora, para poder dar essa atenção, esse acompanhamento, né? E tudo mais. E daí eu falei assim, bom, eu tenho que colocar aqui como que eu vou explicar para o pessoal o que é o curso, tal. E eu vou ser sincera com vocês, gente, que é difícil falar, às vezes, falar do curso. Por quê? Porque é uma coisa abstrata, né? Eu falei para vocês que o caminho de cada uma é diferente. O caminho de cada uma é diferente. Então, eu fiquei pensando, como que eu vou falar uma coisa que o caminho é diferente para cada uma? E daí eu tive a ideia de falar com as minhas alunas, né? Mandar um WhatsApp, vocês vão ver até o horário, ó, tudo parecido. Mandei para todo mundo de uma vez. Ô, gente, por favor, me fala aí como que foi o mapa para você? O que foi o mapa para você? Porque aí, e daí vocês vão ver como que cada uma interpreta de um jeito, cada uma vive uma jornada diferente. Porque a vida é única, os desafios pessoais são únicos, né? Então, cada uma vive, mas uma coisa tinha em comum entre todas, né? Essa coisa de olhar para dentro, olhar com mais amorosidade, e conseguir enxergar um caminho de exploração para o futuro. Não é caminho... Porque, gente, é tão difícil, né? A gente fala assim, olha, vem fazer o meu curso e todos os seus problemas vão ser resolvidos. A gente sabe que não. Isso não acontece, né? As feridas emocionais, elas continuam acontecendo. Só que o que eu proponho não é ficar buscando só ferida emocional, é buscar suas potencialidades também, né? Então, é um caminho muito bonito, porque você percebe que cada um deles, cada uma dessas pessoas, né, que confiaram em mim, que vieram fazer essa trajetória junto comigo, elas encontraram tesouros diferentes. E talvez esses tesouros sejam diferentes porque cada uma tinha uma necessidade diferente, né? Também. Então, bom, depois quem quiser aqui também eu posso como é que fala? Compartilhar esse material para vocês verem e daí vocês podem ler com calma de cada uma, né? Bom, gente, então o que é essa mentoria, esse acompanhamento que eu dou e o mapa, né? Ela é uma forma de você descobrir como você vai se expressar pessoalmente, né? Tanto de forma criativa quanto de forma emocional. E você vai fazer isso através dos símbolos. E o que eu proponho é que, nesse processo, você encontre o seu jeito, a sua identidade, a identidade do seu propósito, a identidade de como você se expressa, a sua identidade dentro dos eventos que aconteceram na tua vida, né? Você conseguir enxergar esses eventos de uma maneira mais distanciada, que você vai explorando esses símbolos pessoais que vocês têm, né? E que seja um processo, basicamente, de expansão da consciência. É isso que eu proponho, né? Agora, por que é mais leve, né? Eu quero só dar uma folheada aqui, gente, ó. Vou mostrar bem rápido. Tá vendo esse livro aqui, ó, esse caderno? Ó? Cada atividade que tem aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Eu vou colocar aqui talvez esteja muito pequenininho, né? Principalmente para quem está no celular. Ó, vocês conseguem enxergar aqui? Ó, tá vendo? Daí aqui a gente tem o coração, a gente tem... isso aqui, ó, cada atividade dessa é um resgate que a gente fez no curso, uma história que foi contada, um símbolo que foi explorado, né? As conexões feitas, e a gente vai, ó, construindo o que eu chamo de inventário emocional criativo. Então, isso aqui é um inventário, né? É um registro dessa jornada de autoconhecimento, tá bom? E, bom, gente, daí o que tem no curso? O que vocês encontram lá? Começa com a fase semente, onde a gente vai elaborar os eventos da infância, né? Depois para a fase flor, que a gente vai falar sobre a juventude, a fase fruto, que a gente fala da nossa vida adulta, né? Depois a fase carvalho, que a gente trabalha mais com as habilidades emocionais, né? Com essa amorosidade, com esse auto-perdão, com essa
potencializar nossas nossas habilidades mesmo. A gente fala muito de poder pessoal e fala de propósito também, né? Achar, lá que nem a Alice, achar o propósito, né? E depois tem a fase semeador, que é o mapa criativo de desafios pessoais. Finalmente, lá, na fase semeadora, a gente vai criar um mapa completo, né? De um desafio e todas essas etapas que vocês viram de uma forma muito resumida aqui na aula de hoje, tá? Bom, gente, o que você vai encontrar aqui no mapa criativo? 140 aulas, gabarito, tabela, técnica de autoconhecimento criativo, que são técnicas exclusivas, fui eu que criei essas técnicas, tá? Teste de personalidade, leituras simbólicas, e, além disso, vocês vão ter 6 meses de acompanhamento individual. Como que isso vai funcionar, tá? Você vai fazer as suas atividades, você vai me mandar para o WhatsApp, eu vou te mandar um áudio, a gente vai conversar e a gente vai... É isso, a gente vai elaborar, vai processar o resultado das simbologias e dos trabalhos que vocês fizeram, tá bom? E tem 2 bônus, um é o inventário de crenças, que é muito legal, é um inventário mesmo para começar essa jornada já, entrando na toca do coelho, né, Gisele? Foi a Gisele que falou, né? E o outro é o universo dos sonhos, é o workshop, que são os primeiros passos na linguagem onírica, porque eles também ajudam você a se conectar com essa intuição, começar a prestar mais atenção nas mensagens que o seu inconsciente está te mandando, né? Bom, gente, o investimento são 12 parcelas de R$120 ou 1.200 à vista, tá bom? São 6 meses de acompanhamento, tá escrito errado aqui, eu coloquei 1 ano de acesso, mas são 2 anos de acesso. Você tem uma plataforma onde você recebe todo esse material, que você pode assistir no seu tempo, é isso, né? Aonde você quiser, é isso que todos os cursos têm, né? Tem a plataforma, você assiste aonde você quiser, como você quiser, tem material complementar para você baixar e você estudar junto, tem os gabaritos para você ir fazendo e as tabelas para você ir fazendo as atividades, tá bom? Então, tudo isso aqui por 12 de 120 ou 1.200 à vista, 6 meses de acompanhamento pelo WhatsApp, falando pessoalmente comigo, não é ninguém, não é equipe, não tenho isso, não. Sou eu, tá? Vocês mandam e eu converso diretamente com vocês. Então, minha gente, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, e eu queria saber...